Meu nome é Raquel Carvalho e esse é o RC Cash, em que nós vamos trabalhar com a Lei Federal 13.848, de 25 de junho de 2019, que estabelece regras de gestão, organização, decisão, controle social das agências reguladoras. O movimento de agencificação da estrutura administrativa no Brasil, ele se deu no fim do século XX e início do século XXI. A ANEEL foi criada em 1996 e nos 10 anos seguintes foi instituído um grupo de agências reguladoras no âmbito da União, com, em alguns estados, a adoção de um modelo equivalente. No âmbito federal, que é o que vai nos interessar na conversa de hoje, nós tivemos, mais recentemente, a criação da Agência Nacional de Mineração, que foi a transformação de uma estrutura que já existia em uma agência reguladora. As agências criadas inicialmente, nesses primeiros 10 anos pós-1996, são agências que elas surgiram inovadoramente na estrutura da administração pública em relação a setores, principalmente objeto de transferência de execução ao setor privado. Então, nós tivemos algumas privatizações em alguns setores, o Estado se afastou da execução direta e se entendeu que era necessário que a regulação veiculadora de normas a serem observadas e que trazem a possibilidade de planejamento do setor, deveriam essas atividades regulatórias permanecer nas mãos da estrutura do Estado. Daí o surgimento das agências reguladoras que, além dessa função normatizadora, assumiria também a atividade de controle e acompanhamento das atividades executadas por quem passou a assumir a atividade concreta em face da sociedade e sancionamento. Então, as agências reguladoras teriam função de planejamento, normatização, atividade de controle ampla, e aí não só sancionatória, mas também sancionatória, e com incorporação posterior de uma série de medidas, como, por exemplo, a utilização de instrumentos consensuais. Essas entidades, elas surgiram por leis específicas individualizadas no âmbito federal. Então, nós tivemos uma lei para a ANEEL, uma lei para a ANP, uma lei para a Anatel, uma lei para a Anvisa, uma lei para a ANA, uma lei para a NTT, uma lei para a ANAC, enfim, uma lei para cada agência específica. E isso caracterizou uma multiplicidade de micro-universos regulatórios bastante adaptados ao setor destinado, mas que não caracteriza uma consensualização normativa naquele determinado nível federativo que pudesse ser seguida essa unicidade normativa por quem fosse, pelas suas atividades, atingido por essa pretensão planejadora, normatizadora por parte do Estado. O fato é que rapidamente se percebeu que seria interessante que houvesse um mínimo de regras aplicáveis às agências reguladoras como um todo naquilo que elas tivessem em comum. No núcleo comum de atividade das agências reguladoras, não seria desarrazoado, inadequado, conceber um modelo que unificasse algumas regras basilares. E o que fez a Lei 13.848 foi exatamente tentar ser esse modelo, sem acabar com a possibilidade de permeabilidade de conhecimento na atuação das agências reguladoras, inclusive a partir dos setores regulados, nem acabar com a flexibilidade que é preciso para quem exerce função regulatória de setores muito específicos, mas trazer um pouco mais de segurança jurídica sobre esse aspecto. Então, o diploma federal, Lei 13.848, de 25 de junho de 2019, ele pretende ser um diploma geral a atingir as agências reguladoras. E aqui, basicamente, as agências reguladoras federais, inclusive na própria apresentação da Lei 13.848, mencionam-se regras legais específicas do âmbito federal. E por se tratar de organização administrativa, que é matéria de independência de cada um dos entes da federação, a Lei 13.848, ela veicula regras específicas para o âmbito federal. Essas agências reguladoras federais, a partir de agora, elas têm um diploma que trazem regras
diversas, nós vamos analisar as principais delas, que vão balizar a sua atividade. E aí surge uma indagação que é uma indagação um tanto quanto óbvia. Surgindo um diploma geral, o que acontece com os diplomas específicos anteriores? Existe uma regra tradicional de interpretação que afirma que um dos critérios que norteia a definição de qual norma vai prevalecer quando existem duas normas de mesma hierarquia tratando de uma matéria é o critério da especialidade. Então, vejam, se eu tenho duas normas tratando de uma mesma matéria, alguns critérios definem, do ponto de vista da interpretação, qual vai ser a norma que vai prevalecer. O primeiro critério é o da hierarquia. Uma norma superior prevalece em face de uma norma inferior. Então, se eu tenho uma norma na Constituição que diz é preciso fazer A, e uma norma legal, infraconstitucional, que diz não faça A, prevalece a norma federal superior. Tem que fazer A, e a norma inferior, que é a norma legal, não foi recepcionada pela Constituição, se ela é anterior à Constituição, ou ela já nasce inconstitucional e vai ter essa inconstitucionalidade declarada, porque o critério a prevalecer é o critério da norma hierárquica superior. Ok, não é este o caso. Aqui nós temos várias leis federais e uma nova lei federal, de mesma hierarquia, leis ordinárias. Surge então um segundo critério, que é o critério cronológico. O critério cronológico ele estabelece que uma norma posterior que trate de uma mesma matéria de uma norma anterior prevalece. Ou seja, a norma posterior no tempo afasta a norma anterior. Só que esse critério cronológico, ele cede em face de outro critério, que é o critério da especialidade. O critério da especialidade, ele afirma que uma norma específica, daí chamar critério da especialidade, uma norma específica, ela prevalece em face de uma norma geral. Seja a norma geral anterior à norma específica, seja a norma geral posterior à norma específica. Então, o critério cronológico, ele só define qual norma a prevalecer quando não há, naquela circunstância, uma solução possível a partir do critério da especialidade. Porque o critério da especialidade é como se ele dissesse, olha, norma específica, micro-universos prevalecem em face de norma geral, ou seja, um macro-universo normativo. Essa interpretação, que é uma interpretação clássica de hermenêutica, não traria maiores discussões se recentemente a gente não estivesse enfrentando um problema em relação à LIMBIT. Em relação à LIMBIT hoje, que é a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, há quem defenda que normas gerais da LIMBIT fizeram cair normas específicas anteriores. Um micro-universo geral de interpretação como o da LIMBIT excluiria um macro-universo de interpretação geral como o da LIMBIT excluiria micro-universos normativos anteriores. Isso valeria, por exemplo, em relação à responsabilidade com graves consequências. Eu, particularmente, considero que afastar a máxima do critério da especialidade nessa matéria com a devida vênia das posições contrárias, uma verdadeira excrescência, e eu não acho que norma geral posterior, qualquer que seja ela, possa afastar micro-universos anteriores. E a Lei 13.848, ela não permite qualquer discussão a esse propósito, porque ela deixa claro, no parágrafo único do artigo 2º, que, ressalvado o que dispuser a legislação específica. Qual é a legislação específica? A legislação de cada agência. Cada agência surgiu no âmbito federal com a lei específica. Então, eu tive, por exemplo, a Lei 9.427, a Lei 9.472, a Anatel, a ANEEL, a 9.478, que é a da ANP. Essas leis, ressalvado que essas leis específicas dispuserem, aplica-se o disposto na Lei 13.848. Diz textualmente, ressalvado que dispuser a legislação específica, aplica-se o disposto nesta lei, 13.848, às autarquias especiais caracterizadas nos termos desta lei, 13.848, como agência reguladora e aquelas criadas a partir da sua vigência. Ou seja, qualquer agência reguladora vai observar a Lei 13.848, ressalvada a lei específica. Então, uma primeira questão que poderia trazer graves problemas de interpretação
a meu ver, até desarrazoadamente, porque não entendo que hora que foi que o critério da especialidade deixou de ser solucionador de confrontos de interpretação, mas enfim, poderia sim trazer, a gente estava vivendo isso em relação à Limbit, e é bom que a Lei 3.848 não nos permita esse tipo de confusão. Esse é um ponto extremamente positivo da lei. Uma outra coisa que a lei pretendeu foi fazer algo que a doutrina se debate há algum tempo para tentar caracterizar, que é o que de fato peculiariza uma agência reguladora. Uma agência reguladora, ela tem qual base? E aí a gente sabe que a agência reguladora é uma autarquia, ela é uma pessoa jurídica de direito público, de direito administrativo, com capacidade específica, criada por lei para cumprir determinadas finalidades, com personalidade jurídica própria, de direito público, de direito administrativo. A agência reguladora é isso tudo. Ela é uma autarquia, efetivamente. E aí se pergunta, o que difere uma agência reguladora de uma autarquia, afinal de contas? Para entender isso, a gente precisa fazer só um breve comentário histórico para a gente compreender a evolução da estrutura administrativa brasileira e por que foram criadas as agências reguladoras. O Brasil, lá pelas décadas de 30, 40, era um país estruturado em relação às pessoas federativas, basicamente com administração direta. Então fazia-se desconcentração em órgãos em relação aos quais havia hierarquia, ou seja, poder de dar ordens gerais específicas, controlar, fiscalizar, avocar competência, delegar competência, invalidar, revogar, pressuposto, porque era dentro da mesma pessoa jurídica. E com a gestão toda vinculada à estrutura hierárquica superior. E aí se entendeu que era preciso criar estruturas que tivessem mais independência. E foram criadas entidades públicas, autarquias e entidades privadas. Empresas públicas e sociedades de economia mista a posteriori. O fato é que foram criadas diversas autarquias. Então, havia uma pessoa jurídica de direito público independente da União que atuava em determinados setores. E a gente tinha entidades seculares, aliás, muito anteriores até a década de 30. Se a gente pensar que Banco Central, CVM, Conselho Monetário Nacional, todas essas entidades são autarquias e que exerciam tradicionalmente na administração pública brasileira atividades muito parecidas com as das autarquias, com as das agências de hoje em dia. Normatiza, planeja, fiscaliza, controla, sanciona. Se a gente pensar o que faz o Banco Central, é exatamente isso. É uma entidade que tem função muito parecida com a das agências reguladoras. E aí se indaga, mas Raquel, o que eles inventaram então, em vez de ter autarquia, fazer a agência reguladora? O que acabou acontecendo com as autarquias? As autarquias, como entidades da administração indireta, com personalidade própria, elas só se submetem ao controle do ente federativo. Então, por exemplo, a União só controla a autarquia, a União só controla o INSS, que é uma autarquia, por exemplo, se uma lei específica assim o determinar. E o que acabou acontecendo? As leis foram estabelecendo diversos controles em relação às atividades das autarquias. E ressalvadas algumas autarquias que conseguiram manter um mínimo de independência na legislação federal, como por exemplo as universidades, a maioria das autarquias, com a legislação superveniente ao Decreto-Lei 200 de 67, terminou por ter um pouco da sua independência roubada pela previsão expressa em lei da tutela, que é o controle realizado em face das entidades da administração indireta. Tutela é um controle nos estritos limites da lei e uma vez que a lei preveja, é possível que aquele controle se realize. Se você prevê muito controle em lei, tem muito controle, foi o que acabou acontecendo. Então, criar uma autarquia no momento em que o controle da administração direta sobre as entidades autárquicas já encontrava, em relação a diversas autarquias, um excesso de normas capazes de justificar essa atividade controladora, levou a que se pensasse em um outro modelo. A gente estava no momento em que o Estado passava por um afastamento da execução de atividades diretas, com privatização, com uma série de transferências de execução de atividades para o setor privado, e isso se entendeu, implicava necessária normatização, regulação, fiscalização, atividade de controle importantíssima quando você afasta da execução e sanção de quem passou a assumir essa execução, e por isso seria preciso um modelo que fizesse isso direito. E aí o que nós fizemos? Nós fomos ao direito norte-americano e importamos
uma figura jurídica que, a rigor, não tinha muita precisão do ponto de vista de sistema conceitual propriamente dito no Brasil. Não tinha muito sentido falar em agência. A finalidade, sem dúvida, foi pedagógica. Foi falar assim, nós estamos fazendo um negócio diferente do que essas autarquias que já se submetem a uma série de controles expressos em lei, admitidos em lei, que é o controle de tutela. Nós estamos fazendo outra coisa. Nós estamos criando agora uma entidade diferente. Diferente, mas igual, porque também era autárquica. Mas diferente no sentido de que se desejava reforçar a independência dessas entidades. Foi isso que se fez no final do século XX. Criaram-se entidades com a intenção de reforçar a sua independência técnica. E aí veio agora o artigo 3º da Lei 13.848, tentando dar uma natureza especial às agências reguladoras e fala assim, a natureza especial conferida à agência reguladora é caracterizada pela, primeiro aspecto, ausência de tutela ou de subordinação hierárquica. Vejam que a Lei 3.848 ainda tenta executar o plano inicial no final do século XX, claramente inspirador daquelas leis que criaram agências isoladamente, que foi assegurar a independência dessas agências. Quando se fala da ausência de tutela, a sensação que me dá não é que falar que a agência reguladora não se submete a controle algum. É falar assim, olha, a tutela tal como concebida de forma genérica para todas as entidades da administração indireta não é admissível para as agências reguladoras. A rigor, a agência reguladora é uma entidade da administração indireta. Então, ela deveria se submeter ao controle de tutela tal como estabelecido em face de todas as entidades da administração indireta federal, por exemplo. E aí a lei vem e fala assim, não aplica não. A ideia aqui, para mim, clara, é falar assim, olha, essa autarquia realmente é especial. Não venham vocês com legislações gerais de controle para entidades de todas as administrações indiretas querer roubar a independência da agência reguladora, que a gente quer que seja uma autarquia especial. Ela não vai ter subordinação hierárquica, mesmo porque subordinação hierárquica é uma característica de órgãos escalonados sucessivamente e organizados hierarquicamente dentro de uma mesma pessoa jurídica, e a agência reguladora não está dentro de pessoa jurídica nenhuma, ela é uma pessoa jurídica independente da pessoa política, e o controle geral que vale para todas as administrações indiretas não vale para ela. Eu tenho a sensação de que essa foi a intenção e foi isso, de fato, que foi escrito. E aí se coloca, ela se caracteriza pela ausência de tutela e subordinação hierárquica, pela autonomia funcional, decisória, administrativa e financeira. Eu não gosto muito da expressão autonomia em relação a qualquer entidade de administração indireta, porque autonomia é autonomos, nomos lei, dar a si próprio, né? Então seria dar lei a si próprio. A agência reguladora lá nos Estados Unidos, realmente ela quase dá lei a si própria. Porque lá o sistema é de common law e a normatização feita pelas agências reguladoras norte-americanas tem uma importância fundamental. É basicamente um parlamento, mesmo porque no sistema de common law a normatização ela vem principalmente de interpretações judiciais que fixam em precedentes o sentido que vai se dar às normas vigentes. Então, no direito norte-americano, a atividade normativa de uma agência ela é muito importante. No Brasil, que a gente vive um direito escrito, com uma concepção romanística de estruturação hierárquica, em que, a rigor, a normatização das agências tem que respeitar a lei aprovada pelo parlamento, pormenorizando-a e detalhando-a, mas não substituindo-a, usar a palavra autonomia é meio estranho, né? Porque a agência reguladora não dá lei a si própria. Ela tem independência funcional, decisória, administrativa e financeira. E que nós vamos ver no correr da lei que uma parte delas está um tiquinho comprometida. Mas, enfim, ao menos o discurso é que haja essa independência. E aí eu pergunto, na verdade, até agora, o que a gente falou? Vou estabelecer 2 aspectos que eu considero comuns em relação às entidades da administração indireta. A ausência de subordinação hierárquica é característica de toda entidade da administração indireta? Independência funcional, decisória, administrativa e financeira é característica das entidades da administração indireta? Mas na prática não é. Sim, mas do ponto de vista técnico-conceitual, a partir das normas legais, da interpretação que a doutrina faz dessas normas legais e do que prevalece na jurisprudência que aplica a lei com base
na ciência do direito, sim. É uma característica das entidades da administração indireta. Aliás, você só cria entidade de administração indireta para isso, para ter independência funcional, decisória, administrativa e financeira, porque senão você mantém como órgão. Então tem uma novidadezinha aí quando se fala da ausência de tutela, e que a gente ainda tem que ter um cuidado muito grande, porque falar em ausência de tutela não é falar que a agência reguladora está fora de qualquer controle. Aliás, o resto da lei também deixa isso muito claro. Ter independência não é não estar sujeito a controle. Ter independência é exercer os espaços de independência que são assegurados como funcional, decisória, administrativa e financeira, mas se submeter aos controles cabíveis. Já expliquei que eu acho que essa tutela aí essa ausência de tutela aí é só para afastar a tutela geral em relação a toda e qualquer entidade de administração indireta. E estabelecer que o controle que os órgãos da administração direta podem exercer em face das agências reguladoras federais é um controle conforme previsto para as agências reguladoras federais, específico. E aí diz o artigo 3º da Lei 13.848 e algo que já era pacífico. A natureza especial conferida à agência é caracterizada, vem a parte final, pela investidura a termo de seus dirigentes e estabilidade durante os mandatos. Isso é verdade. É uma característica específica das agências reguladoras. Aliás, durante os últimos 23 anos, se identificou basicamente aí a inovação no tocante a essas entidades. E aí a inovação era investidura dos dirigentes a termo. O que é a termo? É mandato. Os dirigentes têm mandato, tem um período. Em cada agência eles têm um mandato, 3, 4, até 5 anos. Tem agência que tem mandato de 5 anos, a maioria 4. E estabilidade durante os mandatos, ou seja, eles só podem ser afastados em hipóteses específicas. A Lei 13.848 não enumera as hipóteses, o que remete à legislação específica de cada agência. A lei só fala assim, os dirigentes têm mandato, porque fala que a investidura é a termo, e os dirigentes, durante o mandato, têm estabilidade. Só vão se afastar nas hipóteses que cada legislação específica admitir. Aí eu brinco que basicamente tem que matar alguém, porque sempre são casos assim, renúncia, sentença transitada em julgado. Algumas falam em processo disciplinar em que tem assegurado ampla defesa e contraditório com decisão final. Raro. As hipóteses são realmente bastante difíceis de serem alcançadas. Normalmente os dirigentes concluem seu mandato, a menos que eles não desejem, ou que não resistam a uma pressão política e terminem não desejando, porque aí eles terminam renunciando. Mas fora isso, não tem como afastar esses dirigentes. E se estabelece a natureza especial, decorre também das disposições constantes dessa lei ou de leis específicas, que acaba não sendo muita coisa. A verdade, e aí vou ser bem clara, é que o artigo 3º tentou deixar bastante claro que a agência reguladora é diversa das outras autarquias, mas a agência reguladora é só uma autarquia metida besta. É uma autarquia que vai ter um controle especial e é uma autarquia que os dirigentes vão ter mandato e vão ter estabilidade no mandato. E se vocês querem saber, isso não é suficiente para dar independência da agência reguladora. Então a gente continua com o velho dilema. Como assegurar independência a uma entidade administrativa de direito público da administração indireta, que é o caso de uma agência reguladora, que é o dilema que já existia antes em relação às autarquias no Brasil. A gente cria uma entidade para ser independente e começa a estabelecer um tanto de controle em relação a ela. E os movimentos são pendulares ao longo do tempo. E tem época que dá mais independência, tem época que dá menos independência. A autonomia administrativa da agência reguladora, ela é mencionada no parágrafo 2º do artigo 3º e fala que se caracteriza pelas seguintes competências. 1. Solicitar diretamente ao Ministério da Economia. Aí eu já pergunto, Jesus amado, que independência é essa? Que ela começa solicitando ao Ministério da Economia. Veja bem, não é nem o Ministério de Planejamento, nada disso não. É o super Ministério da Economia que nós temos hoje existente na realidade administrativa brasileira federal. Autorização para realizar concurso público, que autoriza o Ministério da Economia. Provimento de cargo autorizado em lei para o quadro de pessoal, observada a disponibilidade orçamentária. Então, fazer concurso, nomear agente e alterar quadro de pessoal, fundamentado em dimensionamento, alteração de plano de carreira, agora quem decide é o Ministério da Economia. Que diabo de independência funcional é essa? Isso é quase que uma hierarquia de órgão dentro de uma mesma pessoa jurídica, mas não é só.
celebrar contratos administrativos, prorrogar contrato e autonomia administrativa, conceder diária e passagem para deslocamento nacional e internacional, autorizar afastamento do país a servidor de agência. Isso é uma competência que se prevê da própria agência reguladora. Vocês vejam que a vinculação em relação ao quadro de pessoal das agências reguladoras a uma escolha do Ministério da Economia, que é um órgão da administração direta, é um elemento capaz de comprometer a independência mínima das agências reguladoras. Por quê? Porque se o quadro dessas agências for se esvaziando com o que sempre ocorre na vida real institucional, aposentadorias, mortes, afastamentos, como é que nós vamos repor isso dentro da estrutura para que a agência cumpra a sua finalidade? Só se o Ministério da Economia desejar. Se ele não desejar e com isso ele acabar com a atividade das agências, acabou a atividade das agências. Então vejam que o dilema, eu dou independência formal e na prática eu estabeleço uma forma de controle da estrutura da agência para esvaziá-la, está aqui presente, embora o discurso a priori seja outro. O parágrafo 3º do artigo 3º, ele é extremamente positivo, porque ele traz a previsão de algo que hoje é a palavra da moda do direito administrativo, que é compliance. Então, é preciso que se adote gestão de risco, e aí compliance, como bem diz o Rodrigo Pironti, não é só prevenir, é muito além disso. É você mapear tudo aquilo que é necessário no planejamento em relação aos riscos, mensurar e trabalhar isso no momento da decisão. E o parágrafo 3º do artigo 3º da Lei 13.848 fala em prevenção, detecção, punição, remediação de fraude e ato contra a corrupção dentro da agência reguladora. E essa é uma preocupação hoje muito presente na realidade administrativa brasileira. A agência reguladora tem nessa lei, ou melhor dizendo, as agências reguladoras têm nessa lei algo muito curioso, porque vejam, as agências elas surgem para exercer um poder normativo, uma atividade de controle, uma atividade de sancionamento. Boa parte das agências reguladoras, como a Anatel, Anvisa, ANS, ANTT, ANTAC, Ancine, ANAC, ANM, são todas agências que exercem poder de polícia. O que é poder de polícia administrativo? É a atividade que o Estado faz de controlar atividades privadas, atuações privadas, para evitar que esses comportamentos contrariem o interesse público, o interesse da sociedade. E para isso, diversas providências são necessárias. Exatamente as providências e as competências que exercem as agências reguladoras. Normativa, controle, sanção. O poder de polícia do Estado, ele combina muito com a estrutura da autarquia e ele combina com a estrutura da agência reguladora. Hoje, a posição prevalecente doutrinária e em decisões do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que poder de polícia deve ser exercido por pessoa jurídica de direito público. Por quê? Porque o regime dela é público e isso é essencial para que alguém possa entrar na esfera de alguém e limitar, de outro alguém, e limitar a atuação daquele outro alguém. Então, quem é que pode entrar na esfera de uma outra pessoa e limitar a atividade daquela outra pessoa? O Estado. Sob qual regime? O administrativo. Onde é que eu encontro isso? Ou em órgão da pessoa federativa ou em autarquia. A agência reguladora especial é um tipo de autarquia e também pode exercer poder de polícia. E por que eu esclareço isso? Porque embora a agência reguladora tenha por objetivo claramente exercer poder de polícia, a gente não vê essa palavra uma vez na Lei 13.848. E isso para mim é muito evidente no tocante à compatibilização com o momento histórico que o Estado brasileiro vive. O Estado brasileiro vive hoje um momento em que o Estado limitar atividades privadas, ainda que buscando a necessidade e primazia do interesse social, não é algo que é um objetivo. Não é objetivo do Estado brasileiro limitar a atuação individual, seja de uma empresa, seja de uma pessoa, em nome do interesse coletivo, em nome do interesse social. Essa ideia de coletivização
no sentido, inclusive, de observar a proteção de interesse de minoria. Não é algo que hoje é buscado. Uma lei como essa, para mim, ela torna extremamente evidente essa característica. Não há menção do poder de polícia. Poder de polícia é um poder de retração, é um poder de prevenção, é um poder de controle, é um poder de assegurar que algo não será feito de ruim ao bem comum. Isso não é um objetivo da lei. Aliás, a lei estabelece limites à atividade da agência. Se a gente for olhar, o artigo 4º da lei deixa muito claro algo que é importante. Limites às atividades das agências é algo muito importante. Então, aí a gente tem no artigo 4º a proporcionalidade, no artigo 5º a motivação, no artigo 6º uma ideia nova de formalização. E aí é engraçado que mais para frente, quando trabalha a ideia e a articulação das agências reguladoras em face de outras entidades, trabalha-se a perspectiva do respeito à concorrência, à ampla concorrência, ao outro órgão, por exemplo, o CAD, que trabalha com a concorrência. Então, nós temos uma lei de agência reguladora que não fala de poder de polícia, que é a atividade dela, da agência reguladora, mas que fala que, com vistas à promoção da concorrência, no artigo 25, a eficácia de implementação da legislação da defesa da concorrência, ou seja, a preocupação é com a concorrência no mercado. A preocupação é com a atuação privada e não com a atuação das agências. O que me dá a impressão diante desse diploma legal é que ele é um diploma que quer limitar a atuação da agência e viabilizar uma atividade privada que seja mais livre do controle do Estado. Nós criamos as agências para ter um controle tecnicamente independente, que estabelecesse parâmetros, acompanhasse a observância desses parâmetros e sancionasse se houvesse inobservância de parâmetros das atividades privadas das quais o Estado se afastou, e agora o Estado está, de certa forma, reduzindo o controle que ele vai exercer nessas searas. E isso é algo muito perigoso. Não fazer e não ter quem normatize, controle, fiscalize e sancione é dar uma de Pôncio Pilatos. E acreditar em um mercado que, a meu ver, nunca existiu, que é um mercado capaz de se comprometer além de o lucro, que é algo que ele tem que buscar, porque mercado busca lucro mesmo, não tem nada de errado com isso, mas com o bem comum. A gente precisa pensar no bem comum, a gente precisa pensar na sociedade, a gente precisa pensar na estruturação de uma sociedade que seja mais justa. E o Estado não fazer, o Estado não controlar, o Estado não acompanhar, o Estado nada... e acreditar que o mercado sozinho vai fazer isso, eu acho que é uma aposta alta, arriscada e fadada ao insucesso. Eu acho que beira a irresponsabilidade. E a lei de agência reguladora, em vez dela permitir que a agência reguladora se transforme num foro adequado desse tipo de atividade, de normatização, de atividades diversas, até em relação às agências que fazem gestão de bem público. A gente tem agência que faz gestão de bem público, que é o caso, por exemplo, da ANP em relação ao petróleo, que é o caso da ANA em relação às águas, que são bens públicos. A ANA trata de um bem público por determinação constitucional, que é a água. Então, permitir que essas agências exerçam poder de polícia adequadamente e atividade de gestão adequadamente é o que é bom para todo mundo. Adote-se ou não um modelo de Estado em que o Estado acumule execução mais planejamento e controle, ou um modelo de Estado diverso, em que se separe a execução e se entregue para o setor privado, através de diversas formas, seja através de um terceiro setor, seja através de concessão e permissão, permitindo exploração pelo lucro, seja através de PPP, não importa. Se você transfere a execução para fora do Estado, manter uma normatização, controle, fiscalização, sanção, regulação eficiente nesses setores é algo absolutamente essencial. Criar uma estrutura administrativa de regulação por meio de agências reguladoras, em que a normatização só limita a atuação das agências e a preocupação é viabilizar a concorrência, viabilizar o mercado, o Estado não entender de que lado da história ele está. O Estado precisa estar
imbuído da preocupação de permitir a atividade privada quando ela é legítima, sem limitá-la indevidamente, mas sem renunciar ao dever que ele tem de assegurar que as atividades privadas não contrariem, de fato, os interesses sociais mais basilares. A gente percebe que em relação ao processo decisório das agências reguladoras, há uma preocupação, e aí um ponto extremamente positivo, em se adotar a proporcionalidade, porque se fala, a agência reguladora tem que observar nas suas atividades adequação entre meio e fim. Então, aquela história da proporcionalidade, necessidade, o MEI tem que levar ao fim, é preciso que o MEI seja o mais suave possível, é preciso que haja proporcionalidade de custos e benefícios. Isso é absolutamente essencial. E aí se estabelece vedada a imposição de obrigação, restrição e sanção em medida superior à necessária para o atendimento do interesse público. É isso mesmo. A gente tem que ter uma atividade de controle e sanção que seja adequada, que seja necessária e que seja proporcional. É proibido que se tenha exigência superior àquilo que é indispensável. Não tem nada de errado com essa vedação. A gente precisa ter muito cuidado com esse tipo de lei, porque quando se adota um parâmetro, que a meu ver é um parâmetro passível de crítica, como uma restrição normativa legal exagerada à atuação de uma entidade que tem uma importância na estrutura administrativa de determinada competência, como é normatização, fiscalização, controle de setores tão importantes como energia elétrica, deslocamento, mineração, telefonia, petróleo. Quando a gente tem isso em setores tão importantes, a gente costuma falar assim, nada na lei presta. Não, existe muita possibilidade de vislumbrar algo extremamente positivo. As agências reguladoras nos últimos anos amadureceram profundamente e elas já entendem a exigência da proporcionalidade. A lei expor isso, tem nada de errado. É inclusive importante. Por quê? Porque se é verdade que o Estado não pode se demitir da atividade de controle, fiscalização e sancionamento, e a meu ver não pode, também é verdade que o Estado, quando faz isso, se não tem limites, ele margeia o autoritarismo. Então, ter a proporcionalidade claramente colocada como um parâmetro, coloca a atividade do Estado, a meu ver, no parâmetro adequado, que é se realize, mas não se realize além do que seja necessário. Além disso, ela tem que indicar os pressupostos de fato e de direito que determinaram suas decisões, inclusive quanto aos atos normativos, editados ou não. Importantíssimo, isso é só motivação. Falar que quando eu faço algo como agência reguladora, eu tenho que motivar. Eu tenho que falar qual é o caso concreto, quais são os aspectos da realidade, quais são os elementos empíricos que me levaram àquilo e quais são os fundamentos da Constituição, o restante da legislação que me leva à adoção daquilo, ou das normas da própria agência. E aí vem o artigo 6º, e claramente numa lei do século XXI, final de segunda década, fala de consequencialismo, que tem tudo a ver com a LIMBT, porque fala a adoção e propostas de alteração de atos normativos de interesse geral, consumidor, usuário, serão nos termos de regulamento, precedidas de análise de impacto regulatório. O que aqui está falando? Está falando assim, olha, ato normativo, se for para adotar, se for para mudar, tem que analisar o impacto, ou seja, eu estou preocupado com a consequência, eu estou preocupado com o resultado, mas não é qualquer consequência. A Lei 13.848 fala, é preciso que contenha informações e dados sobre os possíveis efeitos do ato normativo. A gente não pode sair por aí editando nem norma, não é só ato administrativo concreto, não, é nem norma, sem prestar atenção quais são as consequências dela. Isso é algo positivo. Colocar em norma não significa colocar qualquer coisa em norma. É uma evolução do poder normativo das agências, fala, olha, haja proporcionalmente, haja com motivação, preste atenção nas consequências do que você normatiza. O regimento interno de cada agência vai falar de como essa análise de impacto regulatório vai ocorrer. Nas agências, os estudos a propósito de análise de impacto regulatório estão extremamente amadurecidos. Os setores têm buscado, inclusive, conhecimento em outros sistemas jurídicos a esse respeito. É, sem dúvida, mais uma influência do direito norte-americano nessa seara e que
a gente precisa incorporar em relação a todos os aspectos positivos. Se não for feita essa análise de impacto regulatório, a Lei 13.848 fala que é preciso haver, no mínimo, uma nota técnica ou um documento equivalente que fundamente a decisão. Então, é mais ou menos assim, tem que fazer análise de impacto regulatório. Vai fazer isso nos termos do regimento interno da empresa. A lei fala toda a forma de aprovação, manifestação do conselho, diretor, da diretoria, etc. Mas se não tiver agência de impacto regulatório, não é que não pode ter nada. Tem que ter uma nota técnica ou documento equivalente que meio que cumpra a finalidade da análise de impacto regulatório. E um outro aspecto da decisão das agências reguladoras que a lei traz mais um princípio objetivado, o da imparcialidade. O artigo 7º da Lei 13.848 fala: o processo de decisão da agência reguladora referente à regulação terá caráter colegiado. Isso é algo muito importante. As agências reguladoras estabelecem normas que afetam atividades de ampla repercussão social. Então, existe uma repercussão no mercado, existe uma repercussão social, ou repercussão em bens públicos que são de interesse comum. E aí nós temos, em relação à normatização, que o princípio da impessoalidade, do qual decorre a imparcialidade, ele combina muito mais com a decisão colegiada do que com a decisão singular. Para eu ter impessoalidade numa normatização que vai atingir um universo a prioristicamente indeterminado de pessoas, eu preciso assegurar a imparcialidade. E isso é mais fácil de assegurar com um órgão colegiado. Então, o processo de decisão terá caráter colegiado. O caráter colegiado aí é diretamente vinculado à ideia de impessoalidade que combina com o bem comum que a atividade da agência reguladora deve buscar. Permite-se que a agência reguladora faça uma delegação interna de decisão, isso nada mais é do que uma desconcentração interna, mas quem delega não perde a competência. É algo que nem sempre as leis no Brasil deixam claro. E que países como, por exemplo, Portugal, já tem como pressuposto: a autoridade delegante não deixa de ser competente, tanto que não vale ter recurso só para ela. Por quê? Porque ela continua competente. E, portanto, ela tem o direito de reexame em relação àquelas matérias. Há uma preocupação, além da impessoalidade com a imparcialidade, com a publicidade, porque fala que reuniões deliberativas do conselho diretor da diretoria tem que ser pública, e se estabelece algo que eu considero fundamental: gravadas em meio eletrônico. Qual é a publicidade? Porque o que a gente percebe muitas vezes é que foros concebidos para atender a publicidade não atendem, não tem como se fazer prova, as atas são redigidas a posteriori diversamente do que foi feito e, inacreditavelmente, pessoas que exercem cargos públicos como dirigente de agências reguladoras e outros mais graves, em momento posterior falam claramente: não foi isso que a gente disse não. E foi, e todo mundo sabe que foi, só que ninguém tem instrumentos aptos a evidenciar de fato o que foi decidido previamente. Atire a primeira pedra quem não viu no próprio órgão meia dúzia de atas forjadas em relação àquilo que não aconteceu previamente e que ninguém se insurge contra aquilo depois. Então, falar que tem que gravar em meio eletrônico é extremamente importante. Falar no parágrafo 1º do artigo 8º que tem que ter pauta, que a pauta tem que ser divulgada com antecedência, que a gravação tem que ser disponibilizada aos interessados em site da internet 15 dias úteis após o encerramento da decisão, são regras extremamente importantes. E a gente tem que ter cuidado com as exceções, porque não tenham dúvida, toda regra de publicidade já vem com exceção junto. Vem lá o parágrafo 5º e fala: esse negócio aí de gravar, de pauta, não vale para medida urgente e relevante. Muito cuidado para tudo não virar urgente e relevante, né? E também não vale para deliberações de documentos sigilosos. Quem é que define o que é sigiloso? Matéria de natureza administrativa. Aí já me complica, porque qual é a matéria da agência reguladora que não é de natureza administrativa? Então, tudo que for matéria de natureza administrativa não vai ter que gravar e não vai ter pauta de antecedência? Esse parágrafo 6º e o parágrafo 6º mais que o 5º, o parágrafo 5º do artigo 8º da Lei 13.848, que é o que fala que não se aplica a objetificação da publicidade para matéria urgente e relevante,
É o parágrafo 5º do artigo 8º. Esse parágrafo 5º ele tem um desafio na aplicação, para que não se transforme tudo em urgente e relevante. Então, é um desafio interpretativo. O parágrafo 6º do artigo 8º da Lei 13.848, que fala que não se aplica esses critérios objetivos de publicidade para documento sigiloso e matéria de natureza administrativa, em si, a meu ver, a norma já traz o desafio. Não é nem questão de interpretação e aplicação. É falar que toda matéria de natureza administrativa você não vai ter que tomar essa providência, é algo que, a meu ver, se for uma matéria administrativa que veicule interesse pessoal, que é protegido pela intimidade, pela privacidade, ok. Mas matéria administrativa, em princípio, é uma matéria que diz interesse a todos, e de uma agência reguladora mais ainda. Por que não tem que gravar e divulgar a pauta? Tenho cá minhas restrições e minhas desconfianças. A seguir, no artigo 9º, há a previsão da consulta pública e com distinção ao artigo 10, que fala da audiência pública. São instrumentos de publicidade distintos. A consulta pública, prévia à tomada de decisão, coloca minuta de proposta de alteração de ato normativo de interesse geral para que as pessoas opinem. Agente econômico, consumidor, usuário. E ela é um instrumento de apoio. Ela não vincula. A agência reguladora disponibiliza aquele estudo consequencialístico, a análise de impacto regulatório, a IR, os estudos, os dados, o material técnico, para que críticas e sugestões possam ser feitas. O posicionamento sobre as críticas e as contribuições será disponibilizado. E a agência vai fazer isso de acordo com o próprio procedimento interno. O órgão do Ministério da Economia opina quando considerar pertinente sobre os impactos regulatórios das minutas de proposta de alteração. Então, você tem, no meio da regra, que trata de uma consulta pública, o dedo do Ministério da Economia. Então, mais um tentáculo do órgão da administração direta em relação à situação em que ele achar que compete a ele. Quando considerar pertinente. Então, se ele quiser, ele entra lá e se manifesta sobre os impactos. A agência reguladora também pode convocar audiência pública nos termos do artigo 10 da Lei 13.848. Isso nas matérias que sejam consideradas relevantes e aqui também como instrumento de apoio. É preciso publicar com 5 dias úteis de antecedência. Antes desses 5 dias tem que disponibilizar os documentos. E aí, de novo, relatório da análise de impacto regulatório, estudos, dados, material técnico, etc. Também vai se prever em regimento interno como isso vai se realizar. Percebam que no processo decisório das agências reguladoras, você tem regras que são limitadoras de como elas vão decidir, proporcionalidade, motivação, atenção às consequências, impessoalidade com imparcialidade por decisão colegiada e a publicidade. Dentro da publicidade, há uma autorização para consulta pública e audiência pública, o que admite uma certa inserção social, um controle social. Não vinculante, mas só a previsão disso já está de bom tamanho para a evolução que doutrinariamente já se defende a esse respeito. Aliás, tem um livro muito bom sobre isso, da Cristina Mello, que é integrante do Ministério Público de Contas do Estado de Minas Gerais. Em relação a controle, o artigo 14 traz uma regra óbvia, que é o controle externo das agências será exercido pelo Congresso Nacional com auxílio do Tribunal de Contas da União, que é decorrente de regra constitucional propriamente dita. Hoje existe, sim, um certo embate em relação ao Tribunal de Contas da União, no exercício das suas atividades de controle, e às agências reguladoras que exercem controle, poder de polícia em relação às entidades privadas, e no tocante à sua estrutura, normatização, exercício de competência, etc., entende que alguns aspectos são relativos à discricionariedade técnica em relação à qual o TCU não pode se manifestar. Existe um embate entre essas duas instituições, a lei não se posiciona a esse respeito e preocupa mais com instrumentos de gestão que possam viabilizar o atingimento de objetivos pelas agências reguladoras. Basicamente 2, plano estratégico e plano de gestão anual.
E esses planos, basicamente vinculados à ideia do princípio da eficiência. Então, façam esses planos para quê? Para aperfeiçoar como que se faz o acompanhamento da agência reguladora, assegurar que ela tenha uma gestão mais transparente, com controle social, aperfeiçoar a cooperação dela com o poder público para cumprir as políticas, óbvio, dos órgãos da administração direta, aumentar a qualidade do serviço, melhorar o desempenho da agência. E aí se estabelece que o relatório anual das atividades precisa ter algum tipo de vínculo com esses planos e tem que conter um sumário com relatório que integre a prestação de contas, inclusive para facilitar o controle. A agência reguladora tem um relatório anual, esse relatório anual vai se referir ao cumprimento do plano estratégico e do plano de gestão anual. O plano estratégico está no artigo 17, o plano de gestão anual está no artigo 18. O plano estratégico ele vale para 4 anos. Ele estabelece objetivo, meta, resultado e uma preocupação que não existia nas legislações anteriores, que é a história do compliance. É atentar para os fatores externos que são alheios à agência e que podem afetar o cumprimento do plano. Então, se eu estou estabelecendo um plano com meta de melhoria de qualidade de um setor em que eu tenho organizadas empresas que fazem cartel, que dificultam o atingimento das metas, é preciso considerar isso no plano. E é preciso que haja compatibilidade com o plano plurianual, que aí é o aspecto orçamentário financeiro. A questão fiscal é extremamente relevante e, obviamente, o parágrafo 1º do artigo 17 da lei trata disso. O plano de gestão anual, ele é o foco específico, ele é o instrumento anual de planejar as ações, resultados e metas. Então, o plano estratégico fala, em 4 anos tem que fazer isso. Presta atenção nisso, isso é perigoso, isso vai facilitar. Vem o plano estratégico anual e fala, para cumprir aquilo do plano estratégico, é preciso fazer isso, isso e isso. E estabelece-se uma agenda, e essa agenda regulatória, que está lá prevista no artigo 21, integra o plano de gestão anual. A agência regulatória traz os temas prioritários que vão ser regulamentados, que tem que ser alinhado com o plano estratégico e com o plano de gestão anual. E é essa agenda que vai ser aprovada pelo Conselho Diretor e pela diretoria colegiada. Tem que estar na internet, tem que estar disponível na sede da agência. Então, a agenda regulatória integra o plano de gestão a ser aprovado e que vai especificar o plano de gestão, meta de desempenho, meta de fiscalização, qual é a estimativa de recursos orçamentários, um cronograma para desembolso dos recursos financeiros. E com relação às metas de desempenho, a gente tem as administrativas e operacionais. E isso tem relação com qualidade do serviço, fomento de pesquisa do setor regulado e programa de cooperação propriamente dita. Tem uma seção dessa lei, do capítulo 1 dessa lei, que a gente tem que prestar muita atenção nela, que é a ouvidoria. A ouvidoria é um órgão que tem tido a sua importância reconhecida em diversas searas, em diversas estruturas administrativas, em diversos níveis da federação. Porque a ouvidoria assegurada a independência, ela é um ótimo instrumento deflagrador de controle, principalmente interno, em que se indica a importância de se ter um controle interno. Em relação às agências reguladoras, prevê-se a existência de um ouvidor sem subordinação hierárquica dentro da agência e que vai exercer as suas atribuições independentemente, ele não tem outra função, só de ouvidor. Os relatórios dele não são impositivos, então ele não tem componente decisório, mas ele remetendo o relatório ao conselho diretor ou à diretoria colegiada e se essas instâncias decisórias não se manifestam, passa o prazo e ninguém falou nada, ele encaminha o relatório para esferas que têm competência de controle. Tribunal de Contas da União, Câmara de Deputados e Senado Federal. Então, é uma forma de se ter acesso de dentro da agência a quem pode fazer controle sobre a agência. E aí é algo que a gente precisa ter cuidado, porque essa é uma instância de controle de quem precisa de independência para fazer controle. E vem o artigo 23 e fala assim, o ouvidor será escolhido pelo presidente da República e por ele nomeado, após prévia aprovação do Senado. A escolha ser
do presidente e a nomeação também, só passando pela aprovação do Senado Federal, e aí observado como o Senado tem ratificado os nomes em circunstâncias semelhantes a essa, eu tenho uma preocupação muito grande com a utilização da ouvidoria potencial admitida pela lei como instrumento da administração direta federal solapar, pressionar, dificultar a atividade da agência reguladora. É uma mão do chefe do Poder Executivo dentro da agência reguladora sem qualquer subordinação hierárquica, e ele vai ser a voz da administração direta lá dentro. Porque se eu tenho um ouvidor nomeado entre pessoas com conhecimento da área, reputação ilibada, experiência de 5 anos, escolhido por uma diretoria colegiada da agência, isso é uma coisa. Se eu tenho uma indicação política do chefe do executivo e dou independência a esse órgão singular que é o ouvidor, com acesso direto a órgãos de controle, eu tenho uma área sensível dentro da agência no tocante à sua independência. O ouvidor tem mandato de 3 anos, ele só perde em caso de renúncia, condenação transitada em julgado ou processo administrativo disciplinar, que tem que ter ampla defesa e contraditório. É como dirigente, ou seja, só sai se você quiser renunciar. Porque se conseguir em 3 anos uma condenação transitada em julgado ou um processo administrativo disciplinar com ampla defesa e contraditório não suspenso por uma decisão judicial, nesse país é quase que impossível. E aí a gente pode ter uma dificuldade interna administrativa dentro das agências reguladoras. A forma de indicação dos dirigentes nas legislações específicas já é um problema. E a gente tem mais problema agora com a instituição da ouvidoria. A sensação que eu tenho, e eu confesso a vocês, é que é assim: a intenção é botar a mão da administração direta federal dentro das agências para poder, de algum modo, controlá-las. Então, assim, a agência reguladora, ela surge para ser uma autarquia especial com independência de verdade, mas hoje é o Ministério da Economia que deixa ter o quadro pessoal ou não. Mas hoje é o presidente da República que nomeia o ouvidor que tem mandato dirigente, como já acontece com os dirigentes das agências reguladoras. A gente já tem uma situação em que a preocupação, ela é dar voz à administração direta federal, que no presente momento não tem uma preocupação com o controle de nada das atividades privadas. Ao contrário, aí vem o capítulo 3º da lei, que fala da defesa da concorrência e que dá uma primazia clara. Existe uma disputa entre a agência reguladora e órgão de defesa de concorrência. Então, a agência reguladora e, por exemplo, o CAD. Existe clara essa disputa hoje, inclusive no campo jurídico das competências. E a lei meio que resolve isso e dá primazia aos órgãos de defesa da concorrência. No exercício das suas atribuições, as agências reguladoras monitoram e acompanham as práticas de mercado para auxiliar. A palavra é sempre assim: auxílio, subsídio. O artigo 26 fala: a agência reguladora auxilia os órgãos de defesa da concorrência. Vem o parágrafo 2º do artigo 26 e fala: os órgãos de defesa defesa da concorrência poderão, faculdade, solicitar das agências pareceres técnicos, os quais serão utilizados como subsídio, ou seja, é subsídio, é instrumento. É uma diretriz clara que, em caso de conflito, prevalecem os órgãos de defesa da concorrência. O artigo 25 fala: com vistas à promoção da concorrência e à eficácia de legislação da concorrência nos mercados, as agências e os órgãos devem atuar em cooperação, privilegiando troca de experiência. No exercício, artigo 26, no exercício das atribuições, incumbe às agências reguladoras monitorar e acompanhar de forma a auxiliar, ou seja, quem define? O órgão de defesa da concorrência. Quando a agência reguladora toma conhecimento de uma infração, deverá comunicar imediatamente aos órgãos de defesa da concorrência, para que estes adotem as providências cabíveis, artigo 27. E vem o artigo 28. Sem prejuízo das competências legais, o CAD notificará a agência do teor da sua decisão sobre condutas potencialmente anticompetitivas. Quem é que decide? O CAD. Bem como das decisões relativas a atos de concentração. Quem é que decide? O CAD. Então, a gente tem uma primazia da concorrência e de competência dos órgãos de defesa da concorrência. E quando fala de articulação entre agências, a ideia do Estado em rede,
fala-se de um poder normativo que viabilize esse Estado em rede. Então, 2 ou mais agências precisam de uma atuação conjunta, elas poderão editar atos normativos. Eu acho até que devem, veja bem. E cada agência aprova seu ato normativo, com regras de fiscalização, de execução, e tem que prever mecanismo de solução de controvérsia, porque o negócio pode desandar. Pode-se adotar a mediação ou arbitragem por comissão integrada, a gente já tem lei disso para, especificamente, adoção, genericamente, e no âmbito federal, especificamente. As agências podem ter comitês para intercâmbio de experiências e informações, entre elas ou com o órgão do Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência. Fala-se na ideia de uma articulação entre agências reguladoras e também com órgãos de consumidor e de meio ambiente. Essa articulação, ela combina muito com algo positivo, que é a gente não ter uma certa esquizofrenia do controle de multiplicidade de entidades e de órgãos que exercem atividade fiscalizatória no Brasil. É algo importante de se perseguir. E na lei, a gente tem no artigo 31 a obrigação de se articular com o sistema de defesa do consumidor, com as agências reguladoras, zelando para o cumprimento dessa legislação propriamente dita. É uma faculdade firmar convênio ou acordo de cooperação, vedada a delegação de competências atribuída por lei específica de proteção de defesa do consumidor no âmbito do setor regulado. Aqui, mais uma vez, fica claro, o que é de defesa do consumidor não pode parar na mão da agência reguladora, não pode delegar para a agência reguladora. E as agências reguladoras podem firmar termo de ajustamento de conduta, que é algo que a LINBT traz, com pessoa física e jurídica sujeita à sua competência regulatória. Então, a gente está falando aqui de consensualização, que tem um aspecto extremamente positivo e que já vinha sendo adotado pelas próprias agências e muito importante em relação ao poder de polícia. É preciso ter muito cuidado na viabilização desses termos de ajustamento de conduta. A gente sabe de realidades em que inicia-se um poder de polícia, muitas vezes até abusivamente, e há uma participação de quem exerce o poder de polícia com escritórios privados, que ajuizam a ação, que fazem a atuação administrativa, e aí surge um TAC que, na verdade, não se justifica, ou porque a fiscalização anterior era abusiva e, na verdade, nenhum ilícito havia, e o TAC, a única coisa que ele faz é estabelecer que é para cumprir a lei que já estava sendo cumprida, que ocorre em determinadas circunstâncias, ou, em outra circunstância, outro absurdo, é o TAC estabelecer renúncias sem contrapartida adequada a aspectos da legislação que não são passíveis de renúncia propriamente dita. Uma coisa positiva nessas realidades complicadas é que o parágrafo 1º do artigo 32 fala que o termo de ajustamento de conduta, enquanto perdurar a sua vigência, implica suspensão, ficará suspenso em relação aos fatos que deram causa à sua celebração, a aplicação de sanções administrativas. Ele deixa claro que o efeito do TAC é suspensivo, não é substitutivo. Isso é algo extremamente positivo. Eu acho que algumas portarias e regulamentos das agências reguladoras erraram quando estabeleceram TACs possíveis substitutivos e não suspensivos, porque muitas vezes os termos de ajustamento de conduta substitutivos, eles não estabeleciam prazos nem consequências para sua própria inobservância, e aí a agência reguladora abria mão do poder de polícia, firmava o TAC não era cumprido, ela não tinha mais nada a fazer. Essas portarias e esses regulamentos, eles não são recepcionados pelo parágrafo 1º do artigo 32 da lei 13.848. Por quê? Porque enquanto perdurar o TAC, fica suspensa a aplicação de sanção. Ou seja, a contrário senso, se o TAC não está mais em vigor porque foi descumprido e isso causa a rescisão do acordo, a gente aplica a sanção novamente. Isso para mim é uma ótima solução. E em relação ao meio ambiente, as agências reguladoras têm a se autorizada agora expressamente pelo artigo 33 a articulação com esses órgãos e essas entidades, com celebração de convênio, acordo de cooperação. Então, a intenção é a articulação. Mas vejam qual é a preocupação. Visando ao intercâmbio de informações, padronização de exigência, a celeridade na emissão de licenças ambientais e a maior eficiência dos processos de fiscalização. Tem uma preocupação com o mercado.
A gente quer que as licenças sejam dadas rapidinho, viu, órgão ambiental? A gente não quer que as coisas demorem. A gente quer uma eficiência de fiscalização que leve a uma solução rápida, o que claramente é uma preocupação atual da estrutura governamental no âmbito federal. Além disso, o artigo 34 fala da interação de agência reguladora federal com estadual e municipal. Eu confesso uma grande preocupação com essa parte da lei. Nós temos nos parágrafos do artigo 34, a meu ver, uma desfederalização da execução da competência das agências reguladoras possível em face de estados, Distrito Federal e municípios. E aí eu estou falando da execução da atividade normativa de controle fiscalizatória federal em favor de entidades que existam com o mesmo modelo nos estados, Distrito Federal e município. Você não delega competência normativa, porque o parágrafo 1º do artigo 34 veda, mas você pode descentralizar a atividade fiscalizatória, sancionatória e arbitral. Respeita-se o sistema do SUS em separado, mas você tira da esfera federal essa execução. Percebem que a intenção é claramente esvaziar a execução da atividade pelas agências reguladoras? Quem decide se vai ter concurso é o Ministério da Economia, é possível passar onde o Estado e o município tiver agência reguladora, passa a execução de controle e fiscalização para eles. Isso já ocorre em algumas searas de modo informal, sem se manter estrutura. Então você pensa hoje, a Agência Nacional de Mineração, que teve a sua ineficiência muito discutida no ano de 2019, janeiro, depois do acidente de Brumadinho, que não foi acidente, né? Enfim, depois da tragédia de Brumadinho, e que levou à morte de centenas de pessoas. E verificou-se que havia gente em número insuficiente na Agência Nacional de Mineração, que era um departamento, foi transformado em agência, mas era um departamento, e quando o departamento também já não tinha gente suficiente para exercer essa atividade de controle fiscalizatória. E aí vem um pouco resposta, né? Então a gente não precisa aparelhar, vamos deixar o Ministério da Economia dizendo não e vamos admitir a descentralização para estados e municípios. Como é que essa descentralização é feita? Ela vai ser instituída se a unidade federativa, Estado, município ou DF, tiver serviço competente, organizado e aparelhado, tem que ver quem é que vai falar se existe ou não existe. A execução será acompanhada e avaliada pela Agência Reguladora Federal. Então, veja, é o controle de uma determinada seara. Por exemplo, empresas mineradoras pela ANM. A ANM não controla mais. Vai se obter no estado ou no município, se possível, uma estrutura semelhante à ANM que vai exercer a atividade fiscalizatória, sancionatória e até arbitral dos problemas surgidos. E o que vai fazer a ANM é fiscalizar quem fiscaliza. E na execução da fiscalização, o estado, o município, pela agência, órgão, seja lá o que for, vai ter que observar as normas legais regulamentares federais. Percebem que a gente está fazendo do município, do estado e do DF um órgão da administração federal. A norma que observa é a federal. É vedado que o órgão estadual, distrital ou federal exija, e aí é até uma regra estranha o parágrafo 5º do artigo 34, de concessionário ou permissionário, obrigação não prevista previamente em contrato. É uma preocupação grande com o setor privado, meio, a meu ver, sem sentido, assim, que é óbvio que ninguém pode exigir algo que não está previsto em contrato de alguém cujo vínculo é o contrato, mas enfim. E não é só o órgão regulador estadual, distrital e municipal conveniado, a própria agência reguladora federal não pode fazer isso, a obviedade. E vem o parágrafo 6º e estabelece, além da descentralização, se for possível, a delegação de competência fiscalizatória, sancionatória e arbitral deve ser feita se o órgão tiver autonomia nos termos do regime jurídico compatível da lei. Então, eu vou transferir para você, mas você tem que se estruturar estado e município como eu, e você vai ser uma unidade executora das minhas regras. E havendo a delegação, quem delega é a instância superior e recursal das decisões da outra unidade da federação. E aí eu não resisto em abrir um parêntese. No Brasil, a gente não se conforma com federação. A gente quer ser um Estado centralizado, em que a União arrecada,
a União manda no dinheiro, a União transforma Estado e município em unidade executora, a União estabelece as regras federais, a União fiscaliza o Estado e o município em tudo que ele faça, inclusive quando é atividade de controle, e a União, se o Estado e o município não comportam direitinho, é quem vai ser a instância superior e recursal. É extremamente complicado a gente ter uma estrutura de interação que transforma Estado e município em menino de recado da União Federal, mesmo em se tratando de competências comuns. E aí vocês vão falar assim, mas Estado e município vai aceitar isso por quê? Primeiro, por causa de dinheiro. Vem o artigo 35 que fala, no caso de descentralização, parte da receita arrecadada pela agência reguladora federal poderá ser repassada à agência reguladora ou órgão de regulação, estadual, distrital, municipal, para custeio dos seus serviços, na forma do acordo de cooperação. Todo mundo sabe que o Estado está falido, todo mundo sabe que o município está falido. Se uma agência reguladora abanar para o Estado do município e falar assim, vira meu menino de recado, aplica minhas leis que eu te ajudo a custear seu serviço, é óbvio que isso vai ser feito. E aí você solapa, aí sim, a autonomia. Porque além, você está influenciando o poder de dar leis do Estado, município e Distrito Federal com uma chantagem orçamentária viabilizada por uma lei federal. Eu acho isso extremamente complicado, acho que a gente precisa refletir melhor sobre essa lei. Eu acho que surgirão várias discussões a esse propósito. Eu gostaria, na verdade, de ter feito um artigo sobre essa matéria. Mas considerando a ausência de tempo, veja, esse é um podcast de 1h10, né? Ninguém merece falar 1h10 sobre uma nova lei. Mas eu acho que, se fosse para escrever, eu gastaria 24 horas indisponíveis. Então, é uma forma de passar para vocês os questionamentos que me surgem ab início, e inúmeros outros vão surgir a partir dos artigos e das discussões que se deem nessa matéria, e me coloco inteiramente à disposição para que a gente possa, nos comentários, no direct do Instagram, do Facebook, trabalhar essa matéria que, sem dúvida, será alvo de divergências e aperfeiçoamentos futuros. Muito obrigada e meu grande abraço.